Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal Audiobox, eu sou o Jonas e o tema de hoje é do DJ ao técnico de som parte 1. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido em duas partes para não ficar muito grande. Em breve no canal vai ter disponível a parte 2. Galera, antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para que podemos alcançar muitas e muitas mais pessoas. E também deixe o seu gostei, porque isso ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante para você. E não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. Vai lá no Instagram e me segue, @jonas.techbh. O que vamos encontrar nessa apresentação de PowerPoint? Esse PowerPoint vai ser narrado, vamos ter muitos tópicos de dicas, apesar de não estar gravando com equipamento, eu encontrei um método onde eu vou te explicar algumas funções básicas, vou falar alguns temas que tem bastante debate no meio, mas o assunto principal vai ser sobre os equipamentos. Claro que vai ser nos que mais usamos nos dias de hoje. Eu também vou mostrar onde ficam as conexões de um CDJ e um mixer, vou mostrar como se montar um setup CDJ, onde posicionar e dar dicas próprias que eu aplico e funcionam. E por fim, falar um pouco de sistema de som geral para DJs, como eu faço o sistema para atender os festivais. Para quem se aplica tudo o que eu vou falar? Se aplica a técnicos de som, holds, produtores e DJs, pois vamos abordar coisas básicas. Vamos mostrar um pouco de prática, mas antes de ir para a prática, nós temos que falar sobre algumas coisas. Então assista todo o conteúdo até chegarmos na prática. Então, só para todos entenderem, isso aqui vai ser uma apresentação PowerPoint, onde a gente vai ter imagens, vai ter vídeos explicando, vai ter bastante conteúdo aqui dentro. Então, bom, o começo desse vídeo vai ser um pouco mais teórico, mas daqui a pouco a gente vai chegar na prática. Então, para começar, mitos e achismos que devem ser quebrados para começar. Todo DJ é um artista, já começo falando isso porque temos que mudar os pensamentos contrários. Eu acredito que toda pessoa que sobe no palco para apresentar algo deve ser tratado profissionalmente. Mesma coisa se aplica à equipe técnica, que está trabalhando, ele é um profissional e tem que ser respeitado também, independente de seu cargo. O que eu quis dizer? Quando a gente for conversar com o DJ, a gente tem que conversar profissionalmente, não importa o nível que ele está. Se ele é um DJ de nível nacional ou se ele é um DJ que está começando a carreira dele. Ele é considerado como artista pela profissão. E mesma coisa, o DJ tem que tratar, independente do cargo que a pessoa está trabalhando ali na empresa, está atendendo ele tem que tratar a pessoa como um profissional. Então, esse é o primeiro tópico. Da profissão DJ a técnico de áudio. Bom, aqui eu vou contar só um pouco de como tudo começou para mim. Então, falando um pouco mais sobre mim, eu sempre estive ligado à música desde muito novo. Meu pontapé inicial foi trabalhar de DJ, onde eu posso dizer que comecei a ser DJ aos meus 8 anos de idade. Mas isso é uma história longa, para ser contada uma outra hora. Então comecei como DJ profissionalmente e na minha época não tínhamos tanto recurso. Então passei por muita coisa. Tocávamos com MD Play, depois começamos a tocar com DVD Play, aí tivemos uma época do notebook com Virtual DJ. E conseguimos ter o nosso primeiro kit CDJ 200. Então, quando eu digo conseguimos ter, é que quando eu comecei a ser DJ, eu tinha um outro amigo meu que era DJ junto comigo, que é o Diego. Aliás, um abraço pro Diego. E tinha um outro amigo nosso que tinha um som, que era o André. O André também, um abraço pro André. Então era nós três. Eu e o Diego, geralmente a gente gostava muito de tocar e o André gostava mais de montar o som. Então eu trouxe aqui 3 imagens para ilustrar um pouco. Então aqui, ó, deixa eu pôr minha caneta. Aqui, ó, na primeira imagem aqui, a gente tem o MD Play. Na minha época, a gente mixava esse MD Play através de uma mesa de som. Nós colocava uma mesa de som de 6 canais, vamos dizer, ligava tipo 2, 3 MD Play e programava a música em cada um. Aí a gente ia, como a gente era do interior, a gente tinha que ir até a cidade vizinha para comprar esses mini discs aqui. Aí a gente fazia toda a gravação nesses mini discs e ficava mixando pela mesa de som. Então foi assim que eu comecei. Aí depois do MD Play, aí vem essa imagem aqui, ó. Então, por uma época eu toquei com um computador, eu e o Diego. A gente ligava 2 computadores, cada um tinha um. E a gente tocava meio que junto. Eu tocava no meu computador, ele tocava no dele. E a gente combinava os ritmos que a gente ia tocar e tal. E depois as coisas se foi evoluindo, a gente ficou mais profissional.
Aí a gente foi e comprou o nosso primeiro kit, que era um CDJ 200. Então, só para resumir um pouco, então eu passei do MD Play para o notebook, do notebook foi para o CDJ. Isso é só para resumir um pouco de como eu ingressei no mundo do áudio. Vamos para o próximo slide. O que fiz nessa jornada? Então, trabalho com o evento há 15 anos, mais ou menos. Pelo menos 12 desses 15 anos como técnico profissional de sistema ou de som, como preferir chamar. Nestes anos, aprendi muitas coisas e hoje quero compartilhar o que aprendi. Claro, errei muito no passado e ainda aprendo muito até hoje também. Então, para mim ter uma base no mercado, além de ter sido DJ no passado, tive a oportunidade de trabalhar com diversos DJs. Então, já trabalhei com muitas equipes de DJs, dando suporte técnico, atendendo em alguma empresa e até mesmo operando som. Aliás, esse mercado cada dia cresce mais, então temos que nos atualizar para não ficar para trás. Vou citar alguns artistas que já trabalhei. Hardwell, David Guetta, Armin van Buuren, Fatboy Slim, Rob School, Don Diablo, Kush, Vintage Culture, Dennis DJ, DJ Malboro, DJ GBR e muitos outros. Ficaria aqui um dia falando. Então, só para resumir, esse é o último slide que eu vou falar de como tudo começou para mim. Só para resumir, então, meu pontapé inicial foi ser DJ. Aí eu fiquei tocando DJ profissionalmente de mais ou menos de 3 a 5 anos, vamos dizer assim. Que depois dos 3 anos eu comecei a largar um pouco de ser DJ e fui mais para a área técnica do som. Aí eu comecei a trabalhar na firma profissional, aí eu tentava conciliar DJ com a firma, mas acabou que eu optei por montar som, trabalhar em empresas de som. Então acabei abandonando a carreira de DJ. Então, pelo menos 12 anos da minha vida aí, eu sou dedicado somente a ser técnico de áudio. Desde o início, eu me considero técnico de áudio porque na minha época, além de eu ser DJ, a gente montava os sons também. Desde o início eu sempre estive montando som. Mas teve uma época que eu abandonei de vez a carreira de DJ, vamos dizer assim, e fiquei somente a trabalhar como técnico de áudio profissional. Então aqui embaixo eu citei alguns artistas que eu já fiz algum tipo de atendimento, seja dando suporte técnico ou operando. Então a maioria desses artistas aqui foi suporte técnico, mas tem uns aqui que eu já fui contratado para operar para eles, tá? DJ e técnico de som. Então, a partir de agora vai ter mais uns 3 slides mais teórico, tá? E depois a gente já vai para a prática. DJ e técnico de som. Existe uma barreira no meio entre esses profissionais. Até eu mesmo já coloquei essa barreira. Qual técnico de som nunca se estressou com um DJ? E qual DJ nunca se irritou com um técnico de som? Às vezes isso dá por falta de conversa dos dois lados. Apesar de hoje em dia uma parte dos DJs já estão trabalhando com equipe técnica e produção, do outro lado temos os DJs que ainda não estão. Claro que um DJ que já está começando sua carreira não vai ter como bancar uma equipe técnica. Mas, na minha opinião, eles deveriam contratar pelo menos um produtor técnico, pois sim, faz muita diferença. Essa apresentação PowerPoint é baseada em técnico de som, mas isso não abrange só técnico de som. Isso acontece muito com produtores, com holds, na cadeia toda ali do backstage, vamos dizer assim. Então, quando eu estiver falando de técnico de som, isso abrange toda a cadeia ali, vamos dizer assim, tá? DJ de transições e festivais de bandas. O que é DJ transição e quais as dicas? Bom, resumindo, DJ transição é o DJ que vai tocar entre a banda A e a banda B. Claro que isso é só um exemplo. Geralmente esse DJ ele vai ser a apresentação secundária do festival, vamos dizer assim. E eu tenho visto muitos problemas, por falta muitas das vezes de comunicação.
O DJ de transição, geralmente, ele vai estar em um local onde não atrapalha a equipe do festival a fazer todas as trocas e ajustes que precisam para entregar o palco da banda A para B. E, geralmente, esse tempo é curto. E para não ficar sem som na pista, contratam o DJ para fazer essa transição. O primeiro ponto que vejo acontecer muito é o DJ transição não se informar como vai funcionar a apresentação dele, onde ele vai ficar posicionado, se vai ter um retorno para ele exclusivo e entre outras coisas. Por falta dessas informações básicas, acontecem alguns problemas. Acontecem alguns problemas durante a apresentação, como não ter som no side fill porque a banda está fazendo check sound, ou até mesmo ficar em um local onde o público não vê ele. Então, o que tenho a dizer? Como profissionais que somos, temos que cobrar mais por essas informações e que elas sejam passadas para o DJ. A minha orientação é que sempre essas informações sejam passadas para o DJ, até porque mesmo a maioria desses DJ de transição, eles não têm uma equipe técnica ou um produtor técnico. Então temos que geralmente tratar com eles pessoalmente. Então, procure se informar quando estiver em festivais com o produtor, como ele combinou com o DJ, que altura que o DJ vai trabalhar, onde ele vai trabalhar. Se possível, faça isso tudo antes, faça uma pré, liga para o DJ, liga para o produtor do evento, ou para o contratante que está fazendo a produção também do evento. A gente tem que procurar se informar antes, para na hora a gente não ter problema. Então tente sempre procurar ligar para o DJ, ver se está tudo certo, se ele vai trazer o equipamento dele, se o equipamento vai ser, o seu produtor explicou para ele onde ele vai ficar, qual a posição, se ele vai ter retorno, se ele não vai ter retorno. É sempre bom passar essas informações. A comunicação é o princípio de tudo. Então o que eu costumo fazer? Sempre que possível, eu coloco uma caixa de retorno somente para ele, para não atrapalhar. Então vou dar umas dicas aqui do que eu costumo fazer. Sempre que possível, eu coloco uma caixa de retorno somente para ele, para não atrapalhar ele e nem as bandas que vão fazer o check sound. Mas eu oriento que não pode ser muito alto o som, para não atrapalhar o check sound. Então, eu sempre monto uma caixa de retorno para ele, falo para ele, tô te montando uma caixa de retorno aqui. Quando a banda estiver fazendo o check sound dele, tenta trabalhar o mínimo possível, uma altura que fica boa para você e não atrapalhe os outros, para não atrapalhar o check sound da banda e todo mundo poder trabalhar. Outra coisa importante é sobre o PA. Geralmente esses DJ de transição, eles imaginam que o som vai ser o mesmo que do artista principal, e a grande verdade é que não vai ser, mas não é uma regra. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer o som em questão de volume, de altura de som. Geralmente, o artista principal, ele vai trabalhar um pouco mais alto que o DJ de transição. Então, por isso, geralmente, o DJ de transição é mais baixo. Mas vou explicar melhor. Quando falo som, é questão de nível sonoro. Geralmente, a banda com a sua produção não gosta de trabalhar antes de seu espetáculo ou show com o nível do DJ mais alto que o seu show, ou no mesmo nível, porque eles querem causar impacto no público, falando de grosso modo, tanto de som como luz, vídeo, etc. O que eu quis dizer? Geralmente, as bandas que vão tocar, se tem um DJ ali de transição que vai fazer aquelas meia hora entre banda A e B, ou uma hora, sei lá quanto tempo, a banda, vamos supor, saiu a banda A. Na hora que vier a banda B, a produção geralmente vai chegar lá e vai falar, trabalho com DJ mais baixo um pouco, por causa que depois vai entrar minha banda e eu não trabalho com som a essa altura toda. Então, se você é um produtor, ou um técnico, ou um hold do DJ, algo do tipo, converse antes com os DJs. Eu já vi muita confusão disso acontecer, muitas das vezes porque não foi passado para o DJ que está tocando ali essas orientações de posição de palco, que o som vai ser mais baixo na transição, por causa que as bandas não gostam que trabalha com som alto. Então a maioria dos problemas que eu vejo acontecer em confusão com o DJ é por causa que não houve comunicação entre as duas partes, tá? Quanto baixo vai ser esse som? Isso vai depender. Eu costumo trabalhar em uma altura onde não fique baixo para o público e nem muito alto para atrapalhar a apresentação principal. Aí vai de bom senso de cada um. Temos que ter bom senso que também não pode ser tão baixo ao ponto de prejudicar a apresentação do DJ e o público. Então, ali tem que ter um bom senso. Isso vai depender do tipo da festa, vai depender da proposta da festa, vai depender dos artistas que vão tocar nessa festa. Então, o que eu estou levantando é que, na maioria dos festivais de banda que tem DJ transição, que o DJ pede, aumenta o som tá baixo, geralmente é por causa que tem alguém ali que está impedindo que aumente aquele som, ou seja, a produção da banda, ou seja, algo do tipo. E isso tudo acontece por causa que isso não foi conversado antes, o DJ não foi orientado que ia acontecer isso.
Então, a chave para isso não acontecer, essas confusões não acontecer, é sempre ter uma pré bem feita e a comunicação. E o outro ponto, caso você seja o DJ que vai encerrar a festa, procure notar que quando acaba a atração principal, seu som vai estar no mesmo nível da principal. E minhas últimas considerações, porque eu já me alonguei muito nesse slide, isso que eu estou explicando aqui um pouco é sobre a experiência que eu já vivi de DJ que toca entre banda A e banda B. E também quando o DJ toca entre a banda A e o DJ principal. Esses dois modelos aqui que eu dei de exemplo, acontece muito isso. Então, se você é um DJ iniciante que está tocando em festivais, fazendo ali a transição da banda A para B, tente ligar para o produtor do evento, para o contratante, e procure saber onde você vai tocar, qual que é o nível de som, se você vai ter um retorno, por causa que isso acontece muito, tá? E se você é alguém que trabalha ali no backstage, procure também ligar para o DJ, procure saber onde ele vai ficar, qual a altura que o DJ de transição vai tocar no festival, se vai ser a mesma altura dos artistas principal, se vai ter que ser mais baixo por causa que os artistas principal pedem. Eu acho que a gente tem que fazer essa comunicação. A comunicação é a base de tudo. Mas lembrando que isso não é uma regra, tá? Eu já vi isso muito acontecer, mas isso não é uma regra. Vai depender de evento para evento, de DJ para DJ, de banda para banda. Tem N fatores que podem alterar isso tudo que eu tô falando. Mas boa parte das coisas que eu vivenciei é essas coisas que eu expliquei aqui atrás. Então eu acho que é isso, né? Chega um pouco de falar e vamos para a prática. Técnico de som. Se você costuma trabalhar em festa de DJ com Técnico de som. Se você costuma trabalhar em festa de DJ com uma certa frequência, temos que aprender o mínimo de funções básicas do equipamento. Como disse, cada vez mais esse mercado vai crescer e precisarão de profissionais qualificados como hold, técnicos e produtores. Então aproveite o máximo desse conteúdo. Aliás, o saber nunca é demais. Antes de tudo, não vou te ensinar a ser DJ, vou te mostrar como ligar o equipamento, os cuidados que temos que ter para fazer a entrega do equipamento para o artista, desde a montagem simples às mais usadas. Mas claro, aqui vamos ter vídeos e dicas mostrando algumas coisas do equipamento. E assim que possível, faça um vídeo completo com o equipamento, mostrando passo a passo, desde montar o setup ao som nas caixas. Chega de falação, né? Vamos um pouco para a prática. Então, galera, vamos para a prática. Então, nesse slide CDJ, entendendo um pouco, eu acredito que pelo menos o básico de CDJ, para você entender tudo que eu vou explicar aqui, você tem que entender pelo menos o básico desse equipamento. Se você é uma pessoa que já costuma montar CDJ diariamente, pelo menos o básico você já sabe. O que eu vou explicar aqui é algumas dicas de procedimentos para entregar esse equipamento a grandes festivais. Então, tudo que eu narrar aqui vai ser o passo a passo que eu faço para entregar esse equipamento para um grande festival, tá? Então, se você não sabe nem o básico sobre CDJ, eu vou deixar um link aqui na descrição do canal do J-Bo Music. Lá ele explica muita coisa sobre CDJ, tá? Se você já costuma ligar esse equipamento sempre, eu posso dizer que esse vídeo é feito para você, porque eu vou dar umas dicas aqui de coisas que a gente tem que se atentar mais. Então vamos lá, CDJ entendendo um pouco. Então eu trouxe dois modelos aqui. Eu trouxe o CDJ 2000 Nexus 2, tá? Esse aqui é o Nexus 2 e o CDJ 850. Eu não vou falar de todos os CDJ. O que eu falar nesses dois aqui vai servir praticamente para a cadeia inteira. Pode ser que, como eu estou aqui com um dos principais CDJ da linha Pioneer, então o que for abaixo dele, os CDJs inferior a ele vai ter menos opções de coisa, tipo 850, tá? Então o que eu ensinar no 2000 vai atender toda a cadeia de CDJ. É claro que a gente vai ter, conforme vai descendo para os modelos mais simples CDJ, a gente vai ter menos funções, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai falar da parte traseira do CDJ, tá? Eu não vou explicar muita coisa, que depois de eu explicar sobre CDJ, não vai passar para outros slides, eu vou mostrar o esquema de ligação desse equipamento, tá? Então, eu vou dar só uma resumida aqui e colocar algumas dicas que você sempre tem que ficar atento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o CDJ é onde liga ele. Então, o botão de ligar tá aqui atrás, tá? Tanto desse quanto desse. O Power On Off tá aqui atrás, é uma chavinha, tá? A entrada de energia está aqui, desse aqui. É uma entrada de energia 3 pinos aqui, tipo aquele de computador. Aqui é uma energia aqui 3 pinos
com entrada tipo aquela de computador, eu não sei o nome dessa entrada, e que a gente tem uma entrada de força também 2 pinos, tá? O que você tem que ficar atento? Algumas versões desses CDJs, eles não são bivolts, eles são somente 110 ou 220. Antes de ligar na energia, confere lá qual tensão que ele opera. Tem CDJ que é bivolt, mas eu já encontrei alguns que eles são somente 110. E tem outros modelos que são somente 220. Então, fique atento a isso, tá? A próxima coisa que vamos falar aqui é da saída de áudio do CDJ. Então, nesse aqui, a gente tem um par de RCA, tá? Então, aqui tá o RCA, ok? Então, o branco é o L e o vermelho é o R, tá? Só não repara muito nos desenhos que eu fui reprovado em desenho na escola, tá? Mas, enfim, aqui tem um par de RCA para sair o L e o R. E aqui no CDJ de cá, a saída de áudio, mesma coisa. A gente tem um par de RCA, o branco sai o L e o vermelho sai o R, tá? Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Logo do lado do RCA aqui, continuando, vou colocar a caneta de novo, a gente tem uma saída P1, que se chama Remote Control. Sobre essa saída aqui P1, a gente não vai falar dela hoje, porque nós não usa elas no dia a dia, tá? Então, para simplificar, eu vou falar só de coisas que a gente usa no dia a dia, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas aqui a gente tem uma saída Remote Control do CDJ. A próxima saída que a gente vai falar é essa saída aqui laranja. Essa saída laranja RCA, que sai só um RCA, é uma saída de áudio digital do CDJ. No CDJ 850, a gente não tem essa saída. A gente só tem essa saída digital nas linhas superiores da Pioneer. Então aqui a gente tem uma saída de um RCA que sai um áudio digital. O que é esse áudio digital? Ela sai só um cabo RCA e esse cabo RCA ele tem que ser de 75 ohms, tá? Então você tem que ter um cabo RCA de uma ponta só de 75 ohms. Para ligar no mixer que entra áudio digital. Aí você me pergunta, mas só sai um RCA, então quer dizer que o áudio vai trafegar mono? Não, como é digital, os dois áudios, o L e o R, está trafegando em um único RCA. Então a única coisa que você precisa para trafegar o áudio LR na saída digital é um RCA. Você não vai precisar de um RCA comum com duas pontas para trafegar o áudio. Se você tiver só um RCA em 75 ohms, basta sair daqui e plugar no mixer que você está trabalhando em digital e recebendo os dois canais, o L e o R, em um único RCA, tá? Antes de eu falar desse conector de rede aqui RJ, eu vou falar aqui da entrada USB. Essa entrada USB é para controlar através do computador. Diferente do CDJ 850, o 2000 tem uma entrada de rede. Tem uma conexão de dado aqui. E aqui está escrito link aqui embaixo. O que quer dizer isso? Para que serve essa entrada de rede? Essa entrada de rede serve para você espelhar um CDJ no outro, para você comunicar um CDJ no outro, ou então fazer comunicação entre vários devices da Pioneer, tá? A gente mais para frente vai explicar onde pluga esse cabo de rede e como usar. Mas basicamente é para trocar informações de dado entre equipamentos da Pioneer. Essa saída de rede sai áudio? Não, ela somente trafega dados, tá? As saídas de áudio que a gente tem é um par de RCA para saída line e uma saída RCA em digital. Geralmente o que faz? Eles pegam um cabo RJ desse e liga no outro CDJ 2000 com a entrada RJ. Aí um CDJ manda informação de um para o outro. Além de eles mandar informação, se você tiver só um pendrive e plugar na porta do pendrive aqui, o outro CDJ que está ligado na rede vai enxergar esse pendrive e você vai conseguir selecionar sua música. Sem contar que habilita outras funções do CDJ aqui. Mas eu não vou entrar muito a fundo nisso hoje. Então, mais para frente, na hora que for mostrar o esquema de ligação, eu vou explicar onde a gente vai ligar essa porta RJ, tá? Bom, nós já falamos da traseira do CDJ, agora vamos falar da frente. Bom, a primeira coisa que eu faço, depois que eu já pluguei toda a traseira do CDJ, vamos dizer que a gente já plugou aqui a saída line, a saída digital, já tem energia, já plugou o cabo de rede onde tem que plugar. Isso lá na frente eu vou explicar onde isso acontece, mas vamos imaginar que a gente já fez isso. Eu sempre faço o check-up de versão do CDJ.
Como é que eu faço essa checagem? Eu venho aqui nessa tecla aqui, ó, seguro o menu, ele vai entrar em Utility. Entrou em Utility, você vai navegar através desses botões aqui, vai achar lá a versão do firmware do aparelho. Para você conferir, é só você entrar na site da Pioneer e ver se está na última versão. Então, uma dica muito importante, sempre mantenha seus equipamentos o mais atualizado, tá? Então, mantenha sempre seu equipamento atualizado. Então, é muito simples, é só você segurar menu, que vai entrar no setup do CDJ e lá você vai ver a versão de firmware do seu equipamento. Se caso estiver desatualizado, é só você entrar no site da Pioneer, lá vai ter a última versão e lá tem um PDF explicando como você faz o update desse aparelho, tá? Tanto nesse quanto nesse aqui é o mesmo procedimento, tá? É só segurar a tecla menu e aqui navega, ok? O próximo passo que eu faço é checar as entradas se estão funcionando. Então, a de CD geralmente eu checo na empresa, tá? As que mais usam as entradas de mídia digital, que é esse USB aqui desse CDJ e esse USB desse CDJ. Então, eu sempre carrego comigo um pendrive com músicas, onde toda vez que eu faço a montagem do equipamento de DJ, eu venho aqui e checo para ver se as entradas USB estão funcionando. E também checo a entrada SD. Nesse aqui não tem, somente no 2000 tem. Sempre que você montar, depois que você checar a versão de firmware, você vem aqui e checa o USB e o SD card, tá? Para ver se estão funcionando perfeitamente. Feito isso, próxima coisa que eu faço é o seguinte. É deixar o CDJ em default. O que é default? Deixar ele sem nenhuma função habilitada. O que é essas funções habilitadas? Uma das primeiras é essa parte aqui, ó. O pitch dele, a alteração de valor de tempo dele, eu deixo sempre aqui no 0. Eu sempre entrego a cabine para o DJ com pitch no 0. Tanto faz nesse ou nesse, os dois têm isso. Então, quando você for fazer a entrega do equipamento, você nunca entrega o pitch com valor alterado, você entrega com valor no 0. Então, isso aqui eu sempre deixo no 0. Aqui tem uma chavinha que se chama Master Tempo. Essa chavinha aqui eu sempre deixo ela desapertada. Aí se o DJ alterar esses valores é opção dele, mas lembrando aqui que eu estou falando como eu entrego o equipamento para o DJ. As ações que ele vai tomar durante a apresentação dele, alterar alguma coisa aqui do CDJ, aí é dele. Eu só estou explicando como a gente sempre deve entregar o equipamento para o DJ, tá? Então aqui esse Master Tempo, eu não deixo ele acionado, eu deixo ele sem acionamento, tá? Então ele não fica com a luz acesa. Aqui para cima a gente tem os valores do pitch. Os valores do pitch, geralmente eu deixo no meio, tá? Aqui tem 3 valores de referência. Eu deixo no valor que é o do meio aqui. Só para vocês entenderem, aqui no tempo do pitch, esse tempo aqui condiz a esse pitch aqui. Aqui a gente tem 3 valores, então eu sempre deixo no valor do meio aqui. Eu aperto aqui, aí aqui em cima, ó, nesse vermelhinho vai me mostrar qual que é o tempo. Então eu sempre deixo no valor de tempo do meio. Isso é apenas dicas para você entregar o equipamento para o DJ, tá? Aqui para cima eu não mexo em nada. A única tecla que eu mexo é essa tecla aqui, que tem aqui também. Ela muda a configuração do equipamento. Se eu quero trabalhar com o equipamento no modo vinil ou se eu quero trabalhar com o equipamento no modo CDJ. Primeira coisa que eu faço, eu coloco a música, põe para rodar, deixo o pitch no meio aqui, em 0, né? Deixo o pitch no 0. E coloco no modo vinil. Por que eu coloco no modo vinil? Dou o play aqui para me testar, para ver se esse jog está funcionando. Então eu sempre pego o jog aqui, giro ele para ver se ele não está estralando, se ele não está quebrado e se ele está atuando o modo vinil, tá? Eu vejo se ele não está agarrando também ou se ele não está parando a música sozinho. Então eu faço sempre esse teste. Aí eu feito esse teste aqui, tanto nesse ou quanto nesse equipamento, vamos dizer, fiz o teste de vinil, tá tudo certo com o jog, eu venho aqui e deixo habilitado no modo CDJ. Então eu vou entregar para o DJ no modo CDJ. Eu uso o vinil somente para testar o jog. Terminei de testar o jog, eu venho aqui e deixo no modo CDJ. Bom, desse lado de cá foi isso. Agora vamos passar para o lado de cá.
O lado de cá eu já falei do USB. Essas teclas aqui de Hotkey eu não vou entrar a fundo delas. Essa parte aqui do meio aqui, ó, para cima, eu também não vou entrar nelas. O que eu vou falar é uma dica muito importante que tá nesse cara aqui, ó. Por que que é uma dica muito importante? Porque eu já caí na pegadinha disso aqui várias vezes. O que que essa tecla faz? Essa tecla é o rebobinar do CDJ. Ou seja, vamos supor que a música está tocando e ela está aqui no meio. Quando eu acionar essa tecla para baixo, ela vai pegar a música e vai levar para trás, de volta para o começo. Quando eu acionar para cima, ela vai pegar a música e vai correr para o final. O que que já aconteceu muito comigo? Não nesse CDJ aqui, o Nexus 2, mas as linhas anteriores de CDJ da Pioneer, tipo esse aqui, o CDJ 850, a diferença é que o CDJ 850 é uma tecla de ativar on-off e aqui a gente tem a chavinha tipo push. Nos antigos, essa chavinha ela não era tipo push, era uma chavinha física, era essa mesma chave só que física. O que acontecia? O DJ terminava de tocar o set dele e por algum motivo ele ativava isso aqui para fazer algum tipo de efeito, ativava para baixo. Aí quando o outro DJ vinha se apresentar, ele colocava o pendrive dele aqui e ia tocar a música. Toda vez que ele apertava o play pause aqui da música, como essa tecla de rebobinar estava ativada, toda vez que ele colocava para tocar a música, o CDJ tem dia que estava na opção rebobinar, então ele tocava 1 segundo e parava a música, tocava 1 segundo, parava a música, tocava 1 segundo, parava a música, que estava voltando para trás. E pelo menos umas 3 vezes até eu descobrir isso, eu troquei o CDJ. Justamente por não ver essa tecla ativa. No CDJ o Nexus 2, isso não tem mais esse problema, porque essa tecla, para você ativar ela, você tem que ativar ela para baixo e segurar para ele rebobinar. Se você soltar, ele volta para o meio, que é o modo normal de leitura. Mas no CDJ mais antigo, se você pressionar ela para trás, ela fica parada no modo rebobinar. Então a gente tem que ficar atento a isso. Como aqui, ó, tá vendo que aqui está em vermelho? A tecla rebobinar aqui está em vermelho. Então quer dizer que se essa tecla tiver acionada aqui em vermelho nesse CDJ, quando eu apertar play, de vez a música tocar para cá, ela simplesmente vai pausar. Então tem que ficar sem ser vermelho, ela tem que ficar apagada, senão ela vai estar ativo a função rebobinar. Então, quando o DJ reclamar que o CDJ não tá, quando o DJ colocar o pendrive, ele falar que o CDJ tá lendo as músicas dele, mas não tá tocando a música, pode ser essa tecla rebobinar aqui, então fique de olho nisso, tá? Bom, sobre CDJ, basicamente é isso. Eu não vou falar para que serve. Eu não vou falar para que serve cada botãozinho desse, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas as dicas que eu tinha para dar desse slide são essas, tá? Então vamos para o próximo. Mixer, quais as diferenças e cuidado? Bom, nós já falou do CDJ, agora vai falar um pouco de mixer. Bom, de referência aqui a gente tem o DJM 900 Nexus, tá? Da Pioneer. Então primeiro eu vou falar aqui da imagem da esquerda e depois a gente fala da traseira do equipamento, tá? Então, a primeira coisa que a gente já nota nesse mixer é que ele tem 4 canais. Então ele tem entrada 1, 2, 3 e 4. Então ele é um mix de 4 canais. Cada canal desse tem uma chave seletora. Essa chave aqui em cima, ó. Tá vendo? Essa chave aqui é uma chave seletora. O que essa chave seletora faz? Ela seleciona qual entrada você quer utilizar. Então, no caso desse mix aqui, a gente tem entrada digital, entrada CD-Line, entrada fono e entrada USB no canal 1. No 2, a gente tem digital, CD-Line, Line e USB. No 3, a gente tem digital, CD-Line, Line e USB. No 4, a gente tem digital, CD-Line, fono e USB. Então, de cara, a gente sabe, se a gente for usar algum tipo de equipamento que tenha saída fono, tipo, vamos dar exemplos MK, então a gente só tem o canal 1 e o canal 4 que tem a entrada fono. O 2 e 3 a gente tem entrada CD-Line e Line, tá? E em todos os 4 canais a gente tem entrada digital. E também em todos os 4 canais a gente tem a opção de USB.
Para que serve essa opção USB? Caso você tenha um computador que já esteja configurado para trabalhar com esse mixer, você vai pegar seu cabo USB do computador e vai plugar aqui e vai habilitar a função USB aqui, que esse mixer vai virar tipo uma placa de áudio para o seu computador, para ter controle, tá? Eu não vou entrar muito a fundo sobre a função USB, mas eu tenho uma dica para dar muito importante. Quando o DJ... Vamos supor que isso já aconteceu. Eu tô dando dicas de coisas que já aconteceram comigo e algumas coisas que eu já vi também acontecer. Vamos supor que você está no meio do festival. Aí os DJs estão tudo tocando no CDJ. Aí vai ter uma atração que vai tocar no USB. Ele não usa o CDJ. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai plugar o cabo no computador dele e vai habilitar a chave tudo aqui para o ponto USB, certo? Feito isso, ele vai tocar, vai funcionar tudo, o computador já está configurado, ele vai tocar. Aí ele vai terminar a apresentação dele, simplesmente ele vai chegar aqui e vai remover o cabo dele e vai voltar isso aqui tudo para o digital. O que já aconteceu comigo? Já aconteceu de quando ele voltar aqui para o digital, ou para o CD-Line, ou para o fono, seja qual entrada que for sem ser USB que você esteja usando, o cara apertar o play lá no CDJ, mandar áudio e aqui não modular nada. Como o equipamento estava habilitado como placa de áudio, vamos dizer assim, ele estava recebendo toda a informação pelo computador. Na hora que ele removeu esse cabo aqui, o CDJ foi lá e deu um erro na placa dele interna, como uma remoção de dados inesperada, alguma coisa do tipo. Aí o que acontece? Ele dá um erro, aí ele para de processar o áudio. Aí o que você tem que fazer para isso resolver? Você vem aqui, liga e desliga o seu mixer. Provavelmente é por causa que o mixer entendeu como erro e bloqueou o processamento de áudio. Então, caso isso acontecer com você, é só você reiniciar seu mixer. Isso já aconteceu também comigo. Do DJ tocar, vir aqui remover o cabo de áudio dele. Quando voltar para o CDJ, o mixer não está funcionando. É por causa que simplesmente ele removeu o cabo USB. Aí eu fui lá, reiniciei o mix, o áudio voltou a processar normalmente, tá? Bom, o que eu falar aqui do canal 1 vai se aplicar ao canal 2, o canal 3 e o canal 4. A única coisa que vai mudar é a chave de roteamento. O 1 e o 4 a gente tem fono e o 2 e o 3 a gente tem line de vez fono. Fora isso, o que eu explicar para esse canal aqui vai valer para os outros seguintes, tá? Então vamos lá. No canal 1, então, a gente viu que a gente tem uma chave seletora de canal. Na hora que a gente for falar sobre a traseira do mix, eu vou explicar onde está a entrada de cada coisa aqui, tá? De menos do USB, que a gente viu que a entrada do USB já está aqui, tá? Então aqui a gente tem um trim. Se a gente notar aqui, ó, o trim, ele vai do infinito a 9, a mais 9. Ou seja, então do 0 até o final, vão dizer que eu tenho uma diferença de mais 9 no ganho. Então isso é importante de ver, que o mix só aumenta até 9, tá? Então o trim dele só vai até mais 9. A próxima parte que a gente tem aqui é o equalizador. A gente tem 3 parâmetros de equalização aqui para cada canal do mixer. Então a gente tem aqui o high, o mid e o low. Eu vou dar um zoom aqui. Então, no high, a gente tem menos 26 quando o DJ tira para cá e mais 6. No mid a gente tem menos 26 e mais 6. E no low a gente tem menos 26 e mais 6, tá? O que quer dizer então? Quando o DJ tirar o high, se ele tirar no máximo, ele vai estar tirando menos 26 de sinal. E quando ele aumentar no máximo, ele vai estar aumentando mais 6. Mas aí você me pergunta, eu tô vendo um sinal de infinito aqui do lado em branco. O que esse sinal de infinito quer dizer? Se você vier aqui na curva de EQ e ativar o modo isolador, de vez igual aqui nesse mix, você está ativado o modo EQ. Eu sempre entrego no modo EQ, tá? Mas vamos supor que você mude para o modo isolador. Se você mudar para o modo isolador, de vez ele atenuar menos 26, ele vai atenuar infinito. E quando você aumentar, você vai só aumentar mais 6, tá? Então a única diferença é, se ele estiver trabalhando no modo EQ, você atenua até menos 26. Se você mudar para o modo isolador, ele vai atenuar infinito, tá? Mas mesmo estando no modo isolador, o máximo que ele vai é mais 6, ok?
Então a próxima parte é color. Então o color é toda essa parte aqui. O que que esse color é? Esse color nada mais é que uma máquina de processamento de efeito que está aqui, ó. Então esses knobs respondem a essas funções aqui. É bom você entender um pouco para você testar para ver se todos os efeitos estão funcionando sem agarrar. Como é que eu testo esses efeitos? Você vai ativar um deles aqui, claro, com a música tocando, né? Você vai ativar um deles aqui, ele vai ficar piscando. Quando o color estiver no meio, quer dizer que está off. Quando ele estiver no high, quer dizer que ele está atuando para as frequências altas. E quando ele estiver no low, quer dizer que ele está atuando para as frequências baixas. Ou seja, meio é desligado, low é ligado para as frequências baixas e high é ligado para as frequências altas. Por que que eu aconselho testar isso aqui? Muitas das vezes, esses knob aqui, eles, de tanto ser usado, eles podem estar com mau contato. E o zero dele aqui, que é o off, vamos dizer que é o desligado, não está atuando. Quando você aperta, vamos supor, o primeiro efeito aqui, que é o space, mesmo ele estando no meio, ele começa a processar esse efeito. Então, é bom você entender um pouco e sempre testar esses efeitos aqui, esses parâmetros de efeito. Mas quando você vai entregar, você deixa todos desativados, ou seja, todos com a luz acesa. Quando está piscando, quer dizer que ele está ativado para processar. Então você deixa isso todo com a luz acesa e com o color no meio, em função desligado, tá? Em modo off. Bom, a tecla Q aqui embaixo, que tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Essa tecla Q é o solo. Isso aqui é o Q, é o solo do DJ. Então todas essas teclas Q e mais essa parte aqui de baixo, o DJ vai configurar do gosto dele. Então isso aqui geralmente eu nem mexo, tá? A única coisa que você tem que se preocupar é se está funcionando, tá? Por isso que eu vou deixar o link aqui na descrição do J-Bo Music, o canal dele no YouTube, que ele explica muita coisa sobre equipamento de DJ. Então abaixo aqui a gente tem 4 faders. Claro, esses 4 faders aqui, esse fader controla o canal 1, esse fader controla o canal 2, esse o 3, esse o 4. Esse não tem muito mistério. Aumentou o fader, o sinal tá saindo para o master. Mas tem uma dica aqui que eu vou dar. Quando eu vou entregar o equipamento para o DJ, eu deixo essas chaves aqui, ó, desativadas. Por que que eu deixo essas chaves desativadas? Eu deixo elas aqui na posição true. Por quê? Essas chaves aqui é o crossfader assign, ou seja, elas que vão ativar esse fader aqui, ó, que nós chamamos de crossfader. O que quer dizer isso? Se eu colocar esse canal no A e esse canal no B, vou dar exemplo só de 2 canais. O que acontece? Quando tiver no meio e esses 2 faders tiver aumentado, na hora que eu tiver com esse crossfader no meio, ele está misturando essas 2 músicas. Quando eu chegar com esse crossfader e mandar ele para o A, ele vai só mandar essa música para o master. Se eu chegar e virar ele para o B, ele vai mandar só essa música para o master. E se eu voltar ele para a função do meio, com os 2 faders levantados, igual eu estou explicando, ele vai mandar as 2 músicas misturadas para o master. Por que que eu deixo ele desabilitado? A maioria dos DJs, eles não usam esse crossfader. Geralmente quem usa esse crossfader geralmente é os DJ que tocam com picape ou algo do tipo, tá? Mas enfim, mesmo que os DJ que vai tocar com picape, eu deixo ele desativado. Ele vem aqui e ativa do modo que ele quer trabalhar. Caso que às vezes ele quer esse aqui no B, esse aqui no A. Então deixa a opção do DJ acionar do modo que ele vai trabalhar. Então eu sempre deixo ele desativado em modo true. Por que em modo true? Porque no modo true eu estou dizendo para o equipamento que eu não quero que o crossfader tenha atuação em nenhum canal. Então, por isso que eu deixo em modo true. Por quê? Já aconteceu comigo de o DJ que terminou a apresentação anterior deixar esse aqui no A e esse aqui no B. E esses 2 equipamentos aqui que tá tocando. Aí o crossfader tá aqui no meio. Aí o DJ tá no meio da apresentação, ele tá agitado lá, tá se interagindo lá com o público, ou sei lá o que fazendo. Sem querer, tá tocando a música aqui do lado B, ele encosta a blusa, ou encosta a barriga aqui, o corpo, e esse crossfader vai pro lado A. Aí o que acontece? Como o lado A,
está abaixado o fader, ele está mutado, corta a música. Aí o que o DJ pensa? O equipamento deu problema. Isso também já aconteceu comigo, já havia acontecido com outras pessoas. Por quê? Por causa que o DJ anterior veio aqui e habilitou o crossfader. Ou então a pessoa que estava atendendo o DJ não se ligou de desabilitar essas teclas aqui, por causa que ele não usa. Então isso já aconteceu muito. E já aconteceu muito também do cara terminar a apresentação dele com isso aqui habilitado. Vou dar o mesmo exemplo, o B estava tocando, ele deixar o crossfader aqui na posição do B e o DJ chegar aqui para tocar no CDJ do canal 1, na hora que ele aumenta aqui não sai som para o master. Por quê? Simplesmente esse crossfader aqui estava na posição B e essa chave estava habilitada. Então, eu sempre deixo essa chave desligada. Caso o DJ já peça no RAID dele as posições da chave, eu já deixo habilitado. E sempre fico ligado nas transições de DJs, entre um DJ e outro, eu sempre fico ligado nesses esquemas que eu estou te falando, tanto do CDJ quanto do mixer, para ver se o DJ anterior deixou alguma tecla ativada que talvez esse DJ que vai tocar agora, no momento, ele não vai usar. Então a gente sempre tem que ficar de olho para não cair nessas pegadinhas, tá? Então, chave do crossfader, se caso não te pedirem, deixa sempre em true. Bom, a próxima parte que eu vou falar aqui é sobre microfone. Então, o microfone é essa parte aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem entrada de microfone. Aí você me pergunta, você usa essa entrada de microfone? Eu não uso a entrada de microfone do mixer. Só quando é um pedido pessoal do DJ que ele pede para usar. Mas eu opto sempre por não usar. Mas eu vou falar um pouco o porquê. Mas antes eu vou explicar o que temos aqui na entrada de mic. Então a gente tem aqui uma entrada balanceada em XLR, combo, vamos dizer assim. Por que combo? Porque além de entrar XLR, a gente pode plugar um P10 aqui também, tá? Então ela é a entrada XLR combo, balanceada. E a gente aqui tem os controles desse canal. O que temos aqui? A gente tem o level do mic 1 e do mic 2. O que controla o ganho do mic 1 é esse cara aqui. O do mic 2, ele tá aqui atrás, ó. Então o mic 2 está aqui e o mic 1 está aqui. Então esse mixer, ele tem duas entradas de mic. Tem o mic 1 aqui em cima e o mic 2 aqui atrás, que é a entrada somente P10, ok? Abaixo disso, a gente tem o equalizador do microfone. O que a gente tem aqui de equalização no microfone? A gente tem apenas high e low. O high pega um pouco do mid e o low pega um pouco do mid. Então, quando você tirar o low, você está tirando o low e mais um pouco das frequências de médio. E quando você tirar o high, você está tirando as altas e mais um pouco das frequências de médio. Tanto faz como tirar, como aumentar. Então, a gente tem apenas dois knobs aqui para controlar o EQ, que é o high e o low, tá? E aqui embaixo a gente tem a chavinha de ativar o microfone. Então aqui tem a posição off, a posição on e a posição talk over. Off é desligado, on é ligado. O talk over é o seguinte: quando o mixer entender que você está falando nesse canal, que está entrando algum tipo de sinal aqui, automaticamente ele vai vir aqui no master e vai abaixar os sinais do canais. Ou seja, se estiver tocando uma música aqui, vamos supor que está tocando a música aqui no canal 2. Você veio aqui e mandou algum tipo de sinal na entrada de microfone. Tanto faz na 1 ou na 2. Vamos supor que você vai falar algo. Aí na hora que você começar a falar, automaticamente o mixer vai vir aqui e vai abaixar esse áudio, para que sua voz saia destacada no master. Mesmo com essa função aqui, eu não uso a entrada de microfone do mixer. Por que eu não uso a entrada de microfone? Primeiro, para mim usar essa entrada de microfone, todo DJ tem que saber fazer muito bem essa estrutura de ganho. Por que ele tem que saber fazer muito bem? Por causa que se a gente analisar aqui no meter do master, a gente tem aqui, vamos dizer, de menos 24 até mais 10, tá? Então a gente tem de menos 24 mais 10. A primeira coisa que eu ia fazer, caso eu fosse usar esse microfone, eu ia regular primeiro o microfone. Como eu ia fazer? Eu iria aqui na chave on, deixar ativado o on.
ia modular meu microfone até aqui mais ou menos no 7, tá? Para sair no master. E minha música ia tocar em volta aqui do 2. Por que eu ia fazer isso? Porque que quando eu ativasse a chavinha on do meu microfone, como o meu nível de microfone está um pouco maior que da música e não está estourando o mixer, eu teria minha voz saindo com qualidade, vamos dizer assim, nos master. Mas o que acontece geralmente por aí? Eu vou apagar aqui, só para vocês entenderem. A primeira coisa que o DJ faz é a estrutura de ganho daqui, ó. Essa estrutura de ganho. O que ele faz? Ele modula as músicas dele mais ou menos aqui, ó. Vamos dizer assim. Aí o que ele faz? Ele modulou aqui, ele vem aqui e manda para esse master. Como ele já está modulando aqui mais ou menos no laranja, no master ele vai mandar essa música mais ou menos aqui, nessa posição. Aí depois que ele já está modulando a música mais ou menos aqui, ele vai e pega e liga o microfone dele. Aí ele liga esse microfone e quer que esse microfone saia mais alto que a música dele. Como o range daqui até o topo é muito pequeno, o que o mixer faz? Ele vai e acende o over, o clipe do mixer. Por quê? Eu não tenho mais margem para colocar sinal. Então, por isso, muitos DJs pecam. Por quê? Eles vêm aqui, aumentam o som da música dele, modula aqui no alto e depois ainda quer colocar o microfone para sair acima da música. Você tem que fazer o inverso. Você tem que colocar o microfone no ponto mais alto aqui, que é o 7. E sua música tem que tocar aqui em torno de 1 até no máximo 4 aqui. Se ele fizer isso, com certeza ele vai poder usar o master. Mas um outro problema que a gente tem aqui é que a gente tem pouco parâmetro de equalização. E por isso que muitas das vezes eu opto também por não usar isso. Se eu usar um microfone aqui e fazer essa estrutura de master, meu sinal vai sair baixo lá na frente. Não. Se você conseguir trabalhar a noite inteira com essa estrutura de ganho, com certeza seu som vai sair na mesma pressão como se estivesse aqui. Porque o cara que está comandando o som, ele vai entender que você está trabalhando correto e vai colocar o som para você na mesma pressão como se estivesse saindo aqui. Antes que eu esqueça, eu vou ter um vídeo aqui mostrando do J-Boo como desativar esse microfone da saída boot para não sair na saída de monitor do DJ e como colocar e como mexer em alguns parâmetros deles também, tá? Então fique aí que daqui a pouco vai ter um vídeo mostrando mais como desabilitar algumas funções e habilitar algumas funções desse microfone aqui, tá? Então nós já falou de microfone. Antes de eu falar do master aqui, eu vou falar aqui dessa parte aqui, final do mix aqui. Isso aqui é a máquina de processamento de efeito. O que eu faço? Quando eu vou entregar, eu deixo o level aqui no mínimo, tá? E a chave de on-off eu deixo ela acesa, porque quando ela está piscando, quer dizer que está sendo processada a máquina de efeito, quer dizer que está ativado. Então eu deixo no off e deixo isso aqui no mínimo. Aqui em cima a gente tem algumas teclas de funções de sincronismo do mixer com CDJ, não vou entrar a fundo nisso. E aqui a gente tem uma tela para visualizar os parâmetros do efeito, tá? E aqui em cima a gente tem algumas teclas para ativar o MIDI do USB. Ou o MIDI aqui de trás do mixer, tá? Então sobre isso aqui tudo, essa lateral aqui eu não vou me alongar muito. O que eu vou falar é o seguinte. A gente vai aprender a navegar nesse menu aqui para ativar algumas funções essenciais para o funcionamento do mixer, tá? Então, quais são essas funções? Nesse mixer, através desse painel aqui, eu consigo atenuar a saída do master quanto a saída do buff monitor. Como é que eu atenuo isso? Através da tela. Como que eu faço isso? Na hora de ligar o mixer, você vai vir aqui. Se você vai vir aqui, vai segurar essa tecla laranja. Com o mixer desligado, você pressiona essa tecla laranja e liga ele. Na hora que ele ligar, ele vai entrar num submenu. Nesse submenu, você vai conseguir atenuar esse master em até mais 12 dB. Ou seja, quando o DJ estiver tocando aqui em 0, com atenuação de master, para você vai estar saindo o sinal como se estivesse aqui em 12 dB. Isso é muito importante, tá? Isso é uma super dica. Então,
Então, o que que eu faço? Eu sempre deixo essa atenuação habilitada. Para os técnicos de som, isso é uma das coisas mais importantes que tem no mixer. Eu já vou te explicar o porquê. Por quê? Vamos supor que o DJ está te mandando o sinal aqui em 10. Tá quase clipando, mas não tá clipando. Ele tá te mandando o sinal aqui na linha do 10, tá? Vamos supor que isso está acontecendo. Se você habilitar o atenuador de massa para menos 12, o sinal dele vai estar modulando aqui em 10, mas para você vai estar entregando aqui em menos 2. Ou seja, você vai ter uma margem maior para trabalhar essa saída de áudio lá na sua mesa de som. Que muitas das vezes as pessoas, eu já vi acontecer muito, deixa aqui o master em 0, aí quando o DJ coloca aqui em 10, sua mesa vai e começa a clipar, o som já começa a clipar o pré da mesa, algo do tipo. Então essa estrutura de ganho é muito importante. Então o que que eu faço? Eu venho aqui, ligo o CDJ com a tecla laranja pressionada, entro em Utility, vou lá no submenu, navego no menu através dessas teclas aqui. E vou lá no Master Atenuador e atenuo para menos 12. Eu sempre faço isso. Isso também vale para o Buff Monitor. Mesma coisa eu faço para o Buff Monitor. Apesar de a gente não ter o meter level aqui mostrando o level que ele está saindo, quando ele estiver em 0 aqui, para nós vai estar saindo menos 12, tá? Então isso é muito importante. Além disso, é nesse menu que a gente vai desabilitar a saída de mic para o Buff Monitor, vai sair somente no Master. E também é onde a gente vai definir o threshold do microfone para saber quanto que eu quero atenuar quando ativar a tecla Talk Over. Bom, para ajudar vocês a entender, vai ter um vídeo então explicando como navegar nesse menu, tá? É só terminar de explicar as coisas aqui do mixer, que mais para frente vai ter um videozinho te explicando como navegar nessas funções. A próxima parte que a gente vai falar então é do Master, tá? Então eu já expliquei como atenuar a saída do Master, então eu trabalho sempre com ela atenuada, tá? Aqui embaixo a gente já viu a curva de EQ, então eu deixo sempre na posição EQ. Essas duas teclas aqui é do crossfader, então aqui para mim tanto faz a posição, mas de modo default eu deixo sempre no meio. Esse aqui é o DJ que vai configurar do jeito que ele quer, caso ele for usar o crossfader, tá? Mas eu deixo sempre no meio. E o EQ e a curva de EQ eu deixo na função EQ de vezes isolador. O próximo aqui a gente tem o controle de volume do Buff Monitor. O que é esse Buff Monitor? Esse Buff Monitor é a escuta independente do DJ. Ou seja, onde eu vou ligar meus monitores que vão ficar ali para fazer o retorno de DJ. Eu não vou ligar eles na saída Master. Eu vou ligar na saída Buff Monitor. Para quando ele quiser aumentar, ele aumenta. E quando ele quiser abaixar, ele abaixa. Coisas que eu faço então é deixar o Buff Monitor com a saída atenuada no máximo, né? E quando eu vou passar o som do DJ, eu passo o Buff Monitor no 0 aqui. O 0 meu é o máximo das caixas. Então resumindo, o modo que eu trabalho é o seguinte. Eu venho aqui, faço uma estrutura de ganho aqui do canal, mando a música. E na hora que eu for passar o Buff Monitor, o retorno do DJ, eu pego esse knob aqui e coloco ele no máximo. Esse máximo aqui, ele vai ser a altura máxima das minhas caixas de som que está de retorno por DJ. Geralmente os DJ costumam trabalhar em 80%. Mas eu passo só no máximo para quando eles aumentar em 0, eles saberem que aquelas caixas estão no máximo, tá? Então minha estrutura de ganho para esse Buff Monitor é no 0 e minhas caixas respondendo no máximo, tá? Não é uma regra, mas é o que eu costumo fazer. Acima dele a gente tem uma chavinha de mono e estéreo, tá? Alguns mixers não tem mais essa chavinha de mono e estéreo. Essa chavinha de mono e estéreo tá dentro do submenu. Você tem que navegar no submenu do DJM e ativar lá se você quer o mixer mono ou estéreo. No vídeo vai explicar como isso acontece. Mas aqui eu deixo um estéreo, né? Claro, sempre trabalho no estéreo, mas caso um dia você for usar só uma saída do mixer, muda ela para mono. O que a gente já viu, aqui a gente tem o balance. O balance é o LR do mixer. Então eu sempre deixo aqui no meio, tá? E mais acima aqui a gente tem o meter. E depois a gente tem o master level. O master level, eu sempre costumo deixar o meu som no 100% no começo desse branco aqui. Então esse aqui vai ser o 100% do meu som de PA, tá?
Então, quando eu vou passar o som, quando eu vou fazer o check sound do equipamento, o Buff Monitor eu ponho no máximo e o Master Level eu deixo aqui no começo do branco. Caso o DJ aumente isso aqui para o 100%, eu tenho um compressor lá que vai atuar. Mas eu vou ter um vídeo aqui explicando como é que eu como é que eu trabalho com esse compressor, tá? Então, bom, nós já vimos um pouco da frente, então a gente falou de cada canal, eu dei algumas dicas de como eu faço, como eu uso, então vamos falar da parte traseira do equipamento. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é que a gente tem aqui a entrada de força, igual o CDJ, olha a faixa de operação de tensão do DJM, olha se ele é 110 ou se ele é só 220 ou se ele é bivolt, é sempre importante olhar. Então a gente aqui tem a chavinha de power on-off e aqui a gente tem a entrada de AC. Ao lado a gente tem aqui um Send Return. O que é esse Send Return? Isso aqui geralmente é para ligar processadores de efeito externo. Então usa muito na RMX 1000 ou então algum tipo de processamento externo que você queira usar, tá? Eu não vou falar muito das possibilidades, mas caso você use essa conexão aqui para RMX 1000, para você ativar, ela vai estar aqui, ó, na chave de processamento de efeito. Quando você colocar no final, vai ser o Send Return, ok? Bom, agora eu vou pular para o outro lado. Então a gente tem aqui uma saída de MIDI. Essa saída de MIDI out, eu não vou falar dela porque a gente não usa. Tem o Mic 2, onde a gente já visualizou antes na onde que controla ele. Então a gente tem o Mic 2 aqui. Bom, abaixo a gente tem aqui a entrada digital do mixer, tá? Então eu vou dividir aqui as entradas da saída. Então, você lembra que no CDJ lá tem a saída digital, CDJ 2000, eles têm a saída digital RCA. Basta você ter um RCA lá com um cabinho de 75 ohms, sair do CDJ1, plugar no canal 1, sair do CDJ2, plugar no canal 2, sair do CDJ3, plugar no canal 3, sair do CDJ4 e plugar no canal 4. É só vir aqui e selecionar a chave seletora para digital, ok? É só mudar a chave seletora dos 4 canais para digital que ele vai receber esse áudio que está entrando aqui em digital. Outra coisa que vale a pena a gente notar é o seguinte, que os meter de entradas, eles são únicos, ele é só um meter, e o de saída é estéreo. Então, quando você plugar um cabo aqui digital, você vai ver que ele vai modular aqui. Ele vai ter a soma dos 2 canais em um único meter. E aqui na saída ele vai modular os 2 canais, tá? No caso do digital, separar um canal para os 2. No caso do CD-Line ou do fono, caso esteja modulando aqui, esteja modulando só um canal, vamos supor o L, quer dizer que um dos pares do RCA está estragado. Ou seja, caso você venha aqui e pluga, vamos supor, o CD-Line 1 aqui, um par de RCA LR, e pluga lá no CDJ LR, e vem aqui, aumenta o canal. Aqui está modulando, mas aqui está modulando só um canal, quer dizer que algum dos pares do canal está estragado. Você presta bem atenção nisso. Pluga o RCA, aumenta o fader e vê se os 2 canais estão modulando. Se algum dos 2 canais não estiver modulando, quer dizer que um canal está com problema. É só você olhar qual que é, se é o L ou se é o R, e resolver o problema. Então aqui a gente tem as entradas digital e do lado aqui a gente tem uma saída Master Out coaxial também em digital. Então além das entradas digital RCA, a gente tem uma saída RCA em digital, tá? Ao lado aqui a gente tem um conector RJ escrito link. Então o que acontece? Além do CDJ ter comunicações de dados, o mixer também tem. Bom, é importante a gente ligar esse RJ na rede do CDJ através do Hub Switch. Sim, por que é importante ligar? Por causa que ele tem interação com o CDJ. Eu não vou entrar muito a fundo. Bom, eu vou de vez em quando, eu vou aqui para cima. Vamos falar dos canais. Então aqui a gente tem os RCAs do canal 1, 2, 3 e 4. Então a gente viu que o canal 1 e o 4, eles têm entrada fono. Então a entrada RCA fono está aqui e está aqui. E no 1, 2, 3 e 4 a gente tem a primeira entrada aqui como CD-Line. E no canal 2 e 3 a gente tem uma segunda opção de line. Ou seja, vamos supor que eu estou usando o CDJ. Então vou pegar meu CDJ1, o par de RCA, vou ligar no canal 1, do 2 no canal 2 no CD-Line, o 3 no canal 3 e o 4 no CD-Line.
Então todos os meus 4 CDJ vão entrar aqui nas entradas de CD Line, tanto no 1, no 2, no 3 e no 4 canal, tá? Caso eu esteja usando o pickup tipo MK, eu vou poder usar só 2 MK nesse mixer. Por quê? Ele só tem a entrada fono no canal 1 e 4. Caso você precise de mais entradas de fono, esse mixer não vai atender, por causa que só tem 2 entradas de fono. Aí você vai precisar de um mixer específico que tenha mais entradas de fono para você ligar mais MK ou algum tipo de tocador de disco. Caso o seu toca-disco seja desses mais modernos, mais novos de hoje em dia, eles não vêm mais com a saída fono no toca-disco. Os toca-disco de hoje em dia, a conversão deles é em linha. Ou seja, você pode ligar os seus toca-disco aqui na entrada CD Line. Caso você precisa também do Terra para o fono, o Terra tá bem aqui, ó. É só desenroscar, colocar o fiozinho Terra aqui e enroscar de novo, tá? Como eu costumo usar? Eu costumo usar só o digital ou o CD Line? Eu uso os dois. Por quê? Eu uso o digital como primário e o CD Line como secundário, tá? Lembrando que eu estou dando exemplo aqui somente de CDJ nesse caso. Não estamos falando de MK e nem algo de vinil. Então o que eu faço? Vamos supor que eu vou montar 4 CDJs. Então eu vou pegar meu cabo RCA digital, ligar no canal 1, meu cabo digital do CDJ2 ligar no canal 2, meu cabo digital do CDJ3 ligar no canal 3 e meu cabo digital do CDJ4 ligar no canal 4. Além disso, eu vou pegar um cabo de par RCA de cada CDJ e vou plugar em cada canal aqui do mixer do CD Line. Ou seja, do meu CDJ1 vai entrar no meu CD Line aqui, no meu CDJ2 vai entrar aqui, do meu CDJ3 vai entrar aqui, no meu CDJ4 vai entrar aqui. Aí eu vou trabalhar como primário e secundário, ou seja, como fonte principal e como fonte de backup. Por quê? Caso no meio do evento venha parar um canal do digital, vamos supor que o canal 1 pare do digital, pare de funcionar por algum motivo. Pode ser por causa que o cabo quebrou, ou por causa que, sei lá, por algum motivo parou de funcionar. Eu só vou vir aqui nessa chavinha seletora, tirar do digital e mudar para o meu CD Line. Meu conselho é sempre trabalhe com o digital e mais o CD Line. Em todo grande festival as exigências são essas. Outra coisa que já me perguntaram é se existe diferença de nível entre a porta digital e o CD Line. Quando você for testar, faça esse teste. Coloca uma música lá, vamos supor no canal 1 aqui, e deixa os cabos plugados aqui, tanto no canal 1 digital quanto CD Line. Vem aqui na chave seletora e muda de digital para CD Line. Você vai ver que o nível aqui de som que chega aqui no meter, ele não vai ter alteração. Por quê? Isso já está resolvido lá no CDJ, ou seja, a quantidade de sinal que sai no digital é a mesma quantidade de sinal que sai no CD Line, tá? Então, a próxima parte aqui é os outputs do mixer. Então, a gente tem aqui, a primeira coisa que a gente vai falar é o Buff Monitor. Então, a gente tem aqui a conexão de saída do Buff Monitor. Então, é 2 cabo P10, um para o L e um para o R. Lembrando que essa saída aqui ela é balanceada, é TRS, tá? Então, o que eu faço? Geralmente, eu vejo a galera pegando aqui, não que é errado, tá? Vai de montagem para montagem, isso é pessoal. Mas como eu trabalho? Eu pego esses 2 canais aqui, vou desenhar aqui como se fosse uma mesa de som. Vamos imaginar que isso aqui é a nossa mesa de som, tá? O que eu faço? Geralmente, eles pegam essa saída do Buff Monitor e ligam direto nas caixas. Eu não uso assim. O que eu faço? Eu pego essa saída de Buff Monitor, entro lá na minha mesa de som, e da minha mesa de som sai 2 canais e um vai para cada caixa. Aí eu direciono aqui o L e aqui o R. Ou seja, eu recebo o L e o R na minha mesa de som, processo esse sinal na minha mesa de som. Depois de processar esse sinal, eu dimensiono eles para as caixas, tanto para o L quanto para o R. É errado usar direto nas caixas? Não, vai de aplicação para aplicação. Nos grandes festivais e nas grandes festas de DJs, você sempre deve passar na mesa de som para depois endereçar para as caixas de som, ok? Até mesmo para você ter um controle melhor daquele som que está chegando ali para você. Lembrando que lá na frente eu vou explicar um pouco de como eu processo esse som na mesa de som. Vai ter um vídeo explicando como que eu processo o sinal do DJ na mesa de som, tá? E no esquema de ligação de CDJ eu também vou explicar um pouco mais sobre como é esse processo de áudio para mim, tá? Mas continuando,
Aqui do lado a gente tem o Rec Out, tá? Então aqui a gente tem uma saída, um par de RCA para o Rec Out. Depois do Rec Out aqui, a gente tem aqui os Master. Então a gente tem dois Masters aqui. A gente tem o Master 1, que é em XLR, e o Master 2, que é um par de RCA. Tanto o Master 1 quanto o Master 2 é controlado por esse knob aqui, que é esse cara aqui, ó. Tá ok? Então, quando eu aumentar o volume do Master, eu estou aumentando tanto para o Master 1 quanto para o Master 2. Para o Rec Out, como eu disse, se eu não me engano, ele não passa pelo Master, tá? Então, o que eu costumo fazer? Vou desenhar aqui minha mesa de som de novo. Eu sou horrível em desenho. Mas enfim, vamos imaginar que isso aqui é uma mesa de som. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui, tiro o meu LR, tá? E mando para a mesa de som. Ok, feito isso, além de eu tirar meu LR do Master 1, eu tiro o meu LR também do RCA e mando para a mesa de som. Por quê? O meu Master 1 vai ser a minha entrada principal e meu Master 2 vai ser a minha entrada backup. Muitos DJ gringo pedem isso, então é sempre bom você já ter esses cabos. Por quê? Vamos supor que por algum motivo um desses canais do XLR aqui do Master parou. Como eu já tenho um backup aqui no RCA, automaticamente eu não vou precisar entrar em desespero para vir aqui trocar esse cabo. Simplesmente eu vou lá e vou abrir meu sinal de backup. Então, uma dica que eu dou trabalhe com o Master 1 como principal e o RCA como backup, ok? Mas na hora que a gente for fazer o esquema de ligação lá na frente, que eu vou montar vamos dizer, um kit de DJ, vai ter 4 CDJ, um mix, vai ter o hub, vai ter a mesa de monitor, vai ter a mesa de PA, vai ter as caixas de monitor. Você vai entender como que é o esquema de ligação, tá? Bom, como CDJ eu vou trazer aqui mais um modelo de mix. Esse mix aqui não é tão usado quanto o mix anterior. Usam mais o 900, mas eu vou falar um pouco dele também. Igual o DJM 900, a gente tem aqui 4 canais de entrada, tá? Diferente do DJM 900, bom, as funções são basicamente as mesmas. Então, eu vou falar as únicas diferenças de funções que tem que tomar cuidado com esse mix em relação ao DJM 900. Primeira coisa, o meio aqui dele é somente para processar o efeito. Então aqui a gente tem uma máquina de processamento de efeito. No 900 é lá no cantinho pequenininho. Aqui, isso aqui tudo é processamento de efeito do mixer. Então, quando eu vou entregar ele para o artista, eu deixo essas chaves sempre com a luz acesa, ou seja, no modo off. Quando ela está piscando, quer dizer que está no on. Aqui na tela eu não mexo nada e nem deixo nenhum tipo de parâmetro de efeito ligado. E o level aqui do efeito eu deixo no mínimo, tá ok? Aqui embaixo a gente tem um crossfader. O crossfader, a chavinha tá aqui, eu deixo desabilitado igual no outro. Aqui a gente tem os fader eu já expliquei. Lá no outro mixer, é a mesma coisa nesse. Aqui a gente tem o kill também eu já expliquei. Tá? Vale a mesma coisa que o outro mixer. Esse filtro é como o Color FX do outro mixer. O que esse filtro controla? Esse filtro ele vai controlar esses caras aqui, ó. Esses FX, tá? Então, como no DJM 900, esse filtro aqui controla esses caras aqui, ok? A diferença do DJM 900 para o 2000 é o seguinte, é que de vez no meio ele tá off. O off dele é aqui no mínimo, é no começo aqui, tá? A diferença é essa. Então, para desligar o filtro dele ou a coloração de efeito, você deixa no mínimo. No DJM 900, ele deixa no meio que tá off, tá? Aqui a gente tem o EQ igual ao do DJM 900, o trim igual, o mic a gente é igual ao do DJM 900, a diferença é que de vez ter 2 entradas de microfone, a gente só tem uma entrada, que é combo XLR, que entra tanto o XLR quanto o P10. E aqui a gente tem a chavinha igual do DJM 900. De equalização é a mesma coisa. Se você quiser ativar para quando você atenuar a frequência sem infinito, é só vir aqui ó, nas configurações de curva do equipamento e ativar aqui a chavinha EQ para o modo isolado.
mas eu deixo sempre no modo EQ, tá? É só se algum caso específico você precisar saber onde é, ela tá aqui, tá? E aqui em cima a gente tem a chave seletora. Diferente do DJM900, eu vou apagar um pouco esse rabisco. Diferente do DJM900, essa chave seletora, ela é diferente. Por quê? Aqui a gente tem CD barra digital, fono USB, CD barra digital, line USB, CD barra digital, line USB, CD barra digital, fono USB. Por que é diferente? Como no DJM900, o canal 1 e 4 é igual. Eles aceitam a entrada fono. O 2 e 3 não. Mas no DJM900, lembra que a chave seletora vem digital, CD, fono, USB. Digital, CD, line, USB. Digital, CD, line, USB. Digital, CD, fono, USB. Aqui não, aqui é CD barra digital. Por quê? Ele não tem uma chave seletora que já muda automaticamente para o digital aqui por cima. Para você ativar a função digital do mixer, você vai ter que vir aqui atrás, ó. A chave seletora vai estar aqui atrás. Eu vou dar um zoom, ó. Então, no Mixer 900, para você mudar de CD para digital, ali em cima mesmo você chavia na chave seletora. Para você mudar no Mixer 2000 de CD para digital, quando você plugar aqui nas entradas digitais, para você selecionar a entrada digital, você tem que ativar essa chave aqui para o modo digital. E quando você quiser mudar para o modo CD, você vem aqui e ativa a chavinha para o modo CD. Isso tem nos 4 canais, tá? Então isso aí a gente tem que ficar atento, ok? Ele não muda automaticamente, é manual. Você tem que vir aqui e chavear ela para o modo digital. Que muitas pessoas acham que como está escrito aqui CD digital, é só ligar o digital aqui, o CD quando parar um vai automaticamente para o outro. Não, você tem que mudar essa chave aqui manualmente aqui atrás, tá? Bom, já falei sobre aqui. Aqui do lado a gente tem as configurações de crossfader do EQ. Então a gente deixa EQ isso aqui tudo no meio, tá? Aqui em cima a gente tem o Buff Monitor. O Buff Monitor é igual ao do DJM 900. Eu passo com som no 0, mesmas dicas, mesma coisa. A saída dele vai estar aqui atrás. Abaixo do Buff Monitor a gente tem aqui o controle de MIDI. Do DJM 900, o controle de MIDI ele está aqui em cima. Já no 2000 o controle de MIDI está aqui embaixo, tá? E a entrada USB do MIDI, de vez estar aqui em cima, ela vai estar aqui atrás no DJM 2000, ok? No 900 a entrada está aqui do lado do microfone, no 2000 a entrada de MIDI está aqui atrás. Bom, passando um pouco para cima aqui a gente tem a chave de mono estéreo, a gente deixa em estéreo, ou se você for usar uma saída só, você habilita o mono. Mais para cima aqui a gente tem o balance, LR, a gente deixa sempre no meio. E aqui a gente tem o meter, igual o DJM 900. E acima do meter a gente tem o controle de master. Como aqui é diferente do DJM 900, a gente não tem aquela marquinha branca, eu passo esse master como se fosse do DJM 900. Eu deixo o master aqui, que é o meu 100% de som do PA, ok? E no Buff Monitor, meu 100% é o final ali, tá? Que é o 100% de retorno que tem pro DJ. Eu entrego 100% para ele quando ele aumentar o 100% aqui, ok? Isso eu já deixo definido na passagem de som. Então, quando eu chego lá para passar o som, eu já faço a estrutura de ganho. Deixo a música mais ou menos modulando aqui no amarelinho do set, quase vermelhando, e passo minhas caixas de monitor, que vai ficar ali de retorno pro DJ. Eu passo aqui no 100 no Buff Monitor e no Master eu deixo mais ou menos aqui, que é o meu 100% de PA, ok? Bom, então da frente a gente já está resolvido, que é praticamente igual o 900. Aí você vai me perguntar, ô Jonas, mas e na tela, onde eu vou para atenuar as saídas do Master? Bom, essa tela aqui, a gente não vai precisar mexer nela. A não ser que o DJ te peça algo específico, você vai ter que aprender a mexer nela. Mas basicamente aqui nessa tela a gente vai ter controle de auto mix, a gente vai ter aqui um sampler, vai ter controle de efeito, algumas coisas do tipo. A gente não basta, nesse mix, a gente não atenua os master por aqui.
eu vou mostrar por onde a gente atenua. A gente atenua nesse mixer fisicamente, não é dentro de nenhuma tela, tá? Então vamos falar da saída. Bom, vou ter que dar um zoom aqui na saída, tá? Então a entrada USB do mixer tá aqui. Essa saída mid-out aqui geralmente a gente não usa, tá? Aqui do lado a gente tem 2, 4, 6 entradas de RJ, vamos dizer assim. O que é isso? Isso aqui nada mais é que um hub. No mixer DJM900 a gente não tem esse hub, a gente tem que colocar um hub externo. No 2000 ele já possui esse hub, ou seja, de vez eu precisar comprar um hub para processar, para trafegar as informações do CDJ com mixer, basta eu pegar um cabo de rede e sair do CDJ1 ligar aqui, do CDJ2 ligar aqui, do 3 aqui e no 4 aqui, por causa que ele já tem esse hub switch aqui. E caso eu queira ligar algum computador nessa rede, ele já tem aqui mais 2 entradas RJ de rede para ligar até 2 computadores. Ou seja, eu consigo ligar meus 4 CDJs aqui para se conversar na rede no mixer e ainda consigo ligar mais 2 computadores. Então eu não preciso de um switch externo, tá? No caso desse mix, mas no caso do 900 a gente precisa de um switch externo, por causa que ele só tem uma saída de conexão de RJ. Então a gente vai precisar do hub para interligar todo mundo, tá? Bom, aqui em cima então a gente tem as entradas RCA. Então igual no DJM900 tem o canal 1, 2, 3 e 4. 1 e o 2 a gente tem o fono. E no canal 1, 2, 3 e 4 a gente tem o CD. E no canal 2 e 3 a gente tem o line e line aqui também. E caso eu queira mudar para as entradas digitais que estão logo aqui, ó, eu tenho 4 entradas digitais e uma saída digital em coaxial, igual no DJM900. Então, se eu for usar esse mix, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou usar o meu primário em digital, vou pegar um cabo RCA aqui, vou ligar aqui em cada CDJ, e o meu secundário vai ser aqui no CD. Aí a diferença, caso o digital pare, de vez eu vim aqui mudar a chave de seleção aqui em cima do mixer, eu vou ter que vir aqui atrás e mudar manualmente digital para CD, ok? Se você olhar do lado aqui do canal 2 e 3, a gente tem o Remote Control. Eu não vou explicar para que serve, mas você viu que no DJM 850 tem, então é só você pegar um cabinho, P1, sair do DJM 850 e ligar aqui. É basicamente como se fosse o controle de rede, mas o controle de rede habilita mais funções que o Remote Control, tá? A gente tem aqui o Send Return, que é para ligar RMX1000, alguma máquina de processamento de efeito, igual eu expliquei no DJM900. E para você ativar esse Send Return, você vai pressionar esse botãozinho aqui, ó, Send Return, tá? Mas não vou entrar muito a fundo disso. Geralmente quem usa muito RMX1000 são os DJs de técnico, mas é um ou outro que usa, então não vou me aprofundar muito hoje nesse assunto. Então do lado aqui a gente tem nossa saída de Buff Monitor em TRS, o P10. Igual no DJM900 a gente tem o LUR. Eu faço o mesmo esquema, eu saio daqui, passo na mesa, da mesa vai para as caixas de som, tá ok? Aqui a gente também tem o Rack Out, um par de RCA. E a gente também tem o Master 1 e o Master 2 igual no DJM900. Bom, é basicamente a mesma coisa os dois, tá? Eu só dei uma passada no DJM2000 por causa que ele muda essas chavinhas. Ele tem algumas diferenças, tipo como mudar de CD para digital, que ele não precisa de um hub. Que mais? Que ele tem essa tela de processamento de efeito, só que só mostrar que ele é um pouco diferente. Mas o fundamento do mixer, se você pegar um mixer, vamos supor, você pegou um 900 e pegou um CDJ 2000, praticamente para toda a cadeia, o que você vê de exemplo de um vai atender em todos os outros equipamentos, tá? Como eu disse, outra coisa, esse mixer ele não atenua o master por aqui. A atenuação de master dele está aqui atrás, então a gente tem uma chave seletora aqui, ó, de master, tá vendo? Ó? Então aqui a gente tem o atenuador do master. Então, se eu quiser atenuar os master, o que eu preciso fazer? Aqui a gente tem a opção de 0, menos 3 e menos 6. Diferente do DJM900 que atenua menos 12, no DJM2000 a gente só consegue atenuar até menos 6. E a gente tem que fazer isso aqui manualmente aqui atrás para essa chave seletora.
Já diferente do DJM-900, o 2000 não tem atenuação no Buff Monitor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá ok? Por que eu digo que a gente tem que tomar cuidado? Que quando ele aumentar o 0 e isso aqui tudo estiver clipando, ele não vai chegar igual no Master, -6. Ele vai chegar realmente aquele 0 ali, aquele sinal alto pra caramba, entendeu? Então é só uma questão, é só uma dica pra gente prestar atenção. E aqui a gente tem o Power e aqui a gente tem a entrada de AC. Como no outro, a gente tem que sempre verificar se o mixer trabalha em 110 ou 220 ou se ele é bivolt. Então, basicamente é isso. Bom, o próximo slide vai ser uma aulinha. Então, galera, aqui vai ter um videozinho do J-Bo Music. O canal dele tá aqui na descrição. Vai lá, se inscreva no canal dele, assista o canal dele. Lá tem muita informação legal sobre CDJ, tá? Até mesmo para você que não é DJ, que apenas monta, vale muito a pena assistir, que ele dá muita dica importante. Eu trouxe aqui que ele vai ensinar aquela função de atenuação do mixer, como você vai navegar naquela tela. Claro que aqui ele está usando um DJM-900 Nexus 2. No Nexus 1 é praticamente a mesma coisa. A única diferença que, de vez ser por esse caminho que ele vai mostrar, você tem que desligar o mixer e segurar a teclinha laranja lá em cima do on-off com ele, na hora que ele for inicializar, na hora que você ligar ele. Aí ele vai entrar nesse submenu. Então o slide é como navegar no setup do CDJ, vídeo do canal do YouTube J-Bo Music. Então vamos assistir. Seja bem-vindo, eu sou o Matheus B e hoje nós vamos navegar nas configurações do utility do mixer DJM-900 Nexus 2. Basicamente, para eu acessar as configurações do mixer, eu preciso ir no utility. Basta manter pressionado esse botão e eu tenho aqui então o menu de configurações. A primeira coisa importante de você entender aqui é que, por padrão, esse menu ele fica travado. Então, quando eu acesso o menu, para eu conseguir mexer em algum recurso, perceba que está uma chavinha que ele está bloqueando. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu acessar o menu para conseguir alterar ele, vai ser desligar a trava que tem. Então, eu vou no Utility, vou na última opção, chamada Lock. Eu entro no tap, o tap é a função de entrar, agora está on, eu vou ligar aqui de novo o tap, e aí botei off. Agora sim, o botão alto aqui ele volta a opção. Agora eu destravei. Então a primeira coisa que você faz, se quiser mexer no painel de configurações, só faça isso, obviamente, se você souber o que está fazendo e agora você está buscando conhecimento para isso. Então eu desativei a trava, agora vamos ver as opções, o que tem de recurso disponível aqui para nós configurarmos. O primeiro recurso que nós temos aqui é o Master Out. Quando eu entro dentro do Master Out, perceba que eu tenho um Peak Limiter. Esse é basicamente um limiter, para quando o som chegar num determinado nível de volume, ele ter uma limitação. Então, no caso aqui, o Peak Limiter está desligado. Se eu quisesse ligar, eu aperto no tap on. Agora está ligado o Peak Limiter no Master. Por mais que eu toche os canais, ele vai manter o sinal limitado. Se eu for no lado aqui para a próxima função, nós temos o atenuador. O atenuador é o ganho de saída do mixer. Se eu colocar aqui em 0 dB, ele vai no nível mais alto. Se eu colocar em -3, -6, -9, -12, -12 dB, agora esse mixer vai estar enviando o master com -12 dB, certo? Isso aqui é muito útil, principalmente se o som for passar por uma mesa, alguma coisa assim. Às vezes o sinal está saindo muito alto ou muito baixo e você pode configurar. A próxima opção ainda disponível no Master é a mono estéreo. Você deve estar se perguntando o que é mono, o que é estéreo. Se eu pegar o cabo RCA aqui, você vai entender o que é mono e estéreo. Por quê? Caixa da direita, caixa da esquerda. Os dois somados formam o som estéreo. Se eu tiver em algum lugar que só tem uma caixa de som, é importante eu ligar em mono essa chave, essa função interna aqui. Por quê? Se eu deixar em estéreo e tiver uma caixa de som só,
o que vai acontecer? Todos os elementos que estariam indo para um dos cabos aqui vai ser perdido, porque nós só temos uma caixa de som ligada. No caso do recurso mono estéreo aqui, o que ele vai fazer? Se eu selecionar o mono, ele vai unificar as duas saídas e fazer virar uma. Dessa forma, não vai perder nenhum elemento da música, né? Às vezes na música tem uma guitarra que está só num lado, um vocal que está mais num lado do que no outro. Estamos aqui então dentro da configuração do master. Agora eu vou voltar. Vamos vir para a próxima configuração, que é o Digital Master Out. Então aqui eu tenho o ganho, o level, né, o volume de saída do master. Eu tenho o Sample Rate, o Peak Limiter também e o mono estéreo, só que nesse caso na saída digital. Voltando para a próxima opção, Booth Out. Aqui nós temos basicamente a saída do retorno do Booth Monitor. Então aqui eu também tenho um atenuador para jogar o sinal mais baixo ou mais alto e tenho também a chave mono estéreo só para o retorno. Voltando para a próxima configuração, aqui no Mic Out to Master eu consigo colocar um limiter no microfone, certo? No caso agora está desligado, se eu ligar eu consigo determinar o threshold, né? Que é o ponto de acionamento do limiter. Então, isso serve, eu posso deixar desligado também esse limiter ou ligado, né? No caso, se eu botar em 0, pico máximo, tudo que passar de 0 ele vai limitar. E a mesma coisa nós temos para o retorno, Mic Out to Booth. Então, se eu selecionar aqui ó, no retorno, ó, eu tenho o level. Perceba que eu posso, nesse jeito aqui, tirar o microfone do retorno. De repente você chegou nesse vídeo por causa disso, né? Se foi isso, deixe o seu comentário. É muito comum quando você vai com um vocalista ou o DJ que usa microfone, às vezes ele não quer que o retorno saia a voz dele, para não dar microfonia, obviamente, né? É por aqui que eu consigo então fazer com que o microfone não vá para o retorno, vá apenas para o master. Então no caso aqui, se eu for em level e setar off, não vai ter mais microfone no retorno, e sim só na pista. E eu tenho aqui também o Peak Limiter Threshold Level, que seria o ponto de acionamento do limiter. Voltando então, Mic Low Cut. Nós temos aqui um corte de grave no microfone, certo? É muito comum que se você deixa grave no microfone, é muito mais fácil de gerar microfonia e ter interferência. Então eu posso, por essa opção, mesmo que aqui eu tenha um equalizador, ó, só que isso aqui é um equalizador só com grave e agudo. Então o médio está um pouco no grave e um pouco no agudo. Se eu mexer todo o grave aqui, vai cortar médio da minha voz também. Então, se eu quiser só pelo painel de configurações, eu consigo cortar só o grave do microfone. A próxima função é o Talk Over. O Talk Over, a minha voz faz com que o volume da música abaixe, certo? Quando eu paro de falar, a música aumenta. A próxima função é a função MIDI. A função MIDI eu posso escolher aqui a configuração do Mid Channel. Para quem trabalha com MIDI, né, o Mid Channel, você pode ter vários equipamentos MIDI, cada um tem que estar no Mid Channel, para ele não ter um conflito. Então aqui que eu escolho. É aqui que eu configuro então detalhes para o mixer ser um controlador MIDI. Eu também tenho o brilho, que é a intensidade aqui desse LED, se quer mais forte ou mais fraco. Eu tenho aqui também o PC Utility, que é para fazer configurações no computador. O Auto Standby, se o mixer ficar sem sinal por um tempo ele desliga sozinho. E a trava, como eu apresentei no início desse vídeo. Tome cuidado para não mexer em configurações que não devem ser mexidas, mas se você chegou até esse vídeo, provavelmente você deve ter alguma dificuldade aí com o volume da saída ou com o microfone no retorno. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, beleza? Um grande abraço, até o próximo, valeu? Como eu disse, isso é uma das dicas mais valiosas que tem. Depois eu vou gravar um vídeo também mostrando, na verdade eu já tinha gravado esse vídeo, eu acabei perdendo. Eu coloquei um osciloscópio na saída do mixer
mostrando o que acontece quando o sinal clipa, que hora que ele começa, esse sinal realmente ficar com baixa qualidade ou começa a distorcer, qual que é o problema que tem do DJ tocar no clipe, se tem problema ou se não tem. Em breve eu vou gravar esse vídeo de novo. Eu vou ligar um osciloscópio, vou ligar todo o equipamento de DJ e vou mostrar cada situação. Quando o sinal está sem clipar, quando o sinal começa a clipar, quando aumenta o grave, quando aumenta o mid. Eu vou mostrar toda essa situação, ok? Bom, esse é o nosso último slide. Então aqui acessórios, e diferenças e cuidado. Então aqui eu vou ser bem breve. Aqui a gente tem o Hub Switch e o RMX1000. O Hub Switch, no DJM 2000 você não vai precisar por causa que ele já tem ali interno. Mas já no DJM 900 a gente vai precisar de um Hub Switch. Por quê? No DJM 900, atrás do mix, a gente já tem apenas uma saída. Então por isso a gente vai precisar de um Hub Switch para interligar o DJM 900 com os CDJs. A minha dica que eu tenho para dar, mesmo se você usa apenas 2 CDJ ou mixer, interligue todo esse equipamento na saída, para que a gente possa aproveitar toda a tecnologia que tem ali, que o equipamento tem para nos oferecer. Então mesmo quando eu estou usando 2 CDJ e um mixer, eu uso um hub. Eu plugo um CDJ no hub, outro CDJ na outra porta do hub e o mix na outra porta do hub. Precisa ser um hub de 8 canais para essa situação? Não. Até um hub de 4 canais, se tiver, você consegue fazer essas conexões. Mas caso você for montar um kit de maior porte, vamos dizer assim, você vai precisar de um hub de 8 canais. Por que você vai precisar? Vamos supor que a gente tem 4 CDJs e um mixer. Se você tem 4 CDJ e um mixer não é o DJM 2000 que já tem o hub interno, a gente vai precisar de um hub externo. E esse hub tem que ser pelo menos de 8 portas. Então eu vou ligar um CDJ na porta 1, outro CDJ na porta 2, o outro CDJ na porta 3, o outro CDJ na porta 4. E o mix eu vou ligar na porta 5. Uma coisa, a gente precisa ligar o CDJ1 na porta 1, o CDJ2 na porta 2, o CDJ3 na porta 3, o CDJ4 na porta 4 e o mix na porta 5? A resposta é não. Eu posso ligar em qualquer uma das 8 portas, não precisa ser na ordem. O que vai reconhecer ele na rede é o número de ID que tem dentro do aparelho. Mas isso eu vou explicar no próximo slide como alterar esse número de ID para ele ser reconhecido dentro da rede, ok? Então, sobre o hub, de suma importância, se você tem o se você tem o DJM 900, você tem um Hub Switch para fazer todas as conexões ali entre CDJ e o mixer, tá? Eu não vou me alongar muito aqui, por causa que no próximo slide a gente vai fazer todas as conexões. O próximo slide vai ser o esquema de ligação do equipamento. Então eu vou explicar muito bem como a gente vai fazer esse tipo de ligação e aonde a gente vai no equipamento para achar o device ID do equipamento, ok? Aqui do lado a gente tem a RMX1000. A RMX1000 é uma máquina de processamento externo de efeito da Pioneer. Muita gente usa, mas basicamente eu não vou me alongar muito. Eu só trouxe aqui, só para vocês verem que eu só trouxe aqui só como exemplo de acessório. Mas a RMX1000, se você olhar atrás dele lá, vai ter send e return. É muito prático, é só você ter um par de P10, você sair do send e entrar no return, e do return entrar no send, fazendo essa cascata. E nisso você ativa lá no seu mixer para fazer esse processamento de efeito na RMX1000. Lembrando que eu deixei um link aqui embaixo do canal de J-Bo Music. Com certeza lá deve ter esse vídeo explicando como funciona a RMX1000 e muitas outras funções do CDJ. A minha orientação, se você quer aprender mais sobre CDJ e DJM, assista o canal dele. E lembrando que a gente já está chegando ao nosso final da parte 1, tá? Então, basicamente a gente viu um pouco de CDJ, um pouco de mixer, e na parte 2 a gente vai aprender sobre esquema de ligação. Eu vou falar um pouco sobre de caixas de buff para DJs, vou falar um pouco sobre sistema de som para DJ e falar também como eu processo o sinal do DJ. Então, a parte 2 vai ser 100% de prática. Então, antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo para que possa chegar ao máximo de gente possível. E, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!